fazer quando não se tem mais o que fazer? Quando parece que chegamos ao fim, por causa do pecado, por causa da depressão, por causa da idade, porque achamos que o nosso ministério acabou. O que fazer? Primeira coisa que Deus falou a Samuel na nossa história, quando ele fez aquele discurso de despedida, a primeira coisa que Deus falou para ele foi: Samuel, desvencilhe-se das amarras do teu passado. Porque são as amarras do passado, são as experiências amargas que muitas vezes nos impedem de fazer a obra de Deus e seguir em frente. Disse assim o Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu queria frisar essa parte, quando o Senhor diz: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Samuel estava aprisionado na sua última obra até ali. A sua última obra até ali era ter ungido Saul. Só que aquela obra que ele fez, mesmo em obediência a Deus, não deu certo. Saul se tornou um péssimo rei. Saul se tornou um opositor do propósito de Deus. Saul se tornou um indivíduo que era desobediente ao Senhor. Saul se tornou uma pessoa que não agradava a Deus, a tal ponto que a palavra de Deus diz que um espírito maligno o tomava em alguns momentos. Mas mesmo assim, o Samuel estava lá, amarrado à sua história, amarrado ao seu passado, amarrado às coisas que ele tinha desenvolvido e que não deram certo. Muitas vezes nós não seguimos em frente porque ficamos amarrados em atitudes do passado. Quando Samuel ungiu a Saul, ele, por certo, acreditava estar fazendo uma coisa boa, né? Muitas vezes nós fazemos coisas na nossa vida que nós imaginamos ser coisas boas, e nós ficamos amarrados a essas coisas por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, muitas vezes a vida toda. E Deus está nos sinalizando e dizendo: olha, está na hora de você virar a página, está na hora de você desvencilhar-se do seu passado, está na hora de você se desvencilhar dos pecados que você cometeu e que ainda te amarram e te seguram. Eu nunca me esqueço de uma senhora que eu conheci e que ela sempre que encontrava comigo, ela falava assim: pastor, o meu marido me prejudicou muito, mas muito mesmo. Da primeira vez eu perguntei: onde está teu marido? Ela falou assim: não sei, ele mora lá em Curitiba. Ah, é? Mas ele não mora mais contigo? Não, ele me deixou fazem 30 anos. Daí poxa, 30 anos? Daí quando eu me encontrava com ela de novo, ela dizia: pastor, me dói o coração, porque o meu marido, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Eu falei: perdoa o seu marido, deixa ele para lá, né? Não, mas o meu marido. E foram 10, 20, 30 vezes, cada vez que eu encontrava com ela, ela falava do marido. Eu falei para ela um dia:
irmã, está mais do que na hora da senhora se separar do seu marido. E ela ficou espantada e disse assim, mas pastor, eu já sou separada dele há 30 anos. E eu disse, não, você come com ele, você dorme com ele, você pensa nele de manhã, de tarde, de noite. Você levanta, está falando do teu marido, à tarde você fala do teu marido, à noite você fala do teu marido. E esse rancor pelo teu marido, você está casada com ele, está enlaçada com ele, você está amarrada com ele. E hoje é o dia de você se separar dele. Fazia 30 anos que ela não via o homem. Mas ele habitava os seus sonhos. E todo aquele prejuízo que causou para ela estava vívido no coração. Porque ela ainda estava amarrada ao seu passado. Samuel estava mais ou menos numa situação dessas, né? Existem pessoas que não têm a capacidade de perdoar. Existem pessoas que não têm a capacidade de se livrar de amarras, de erros, de prejuízos, de dificuldades que estão lá atrás, mas que aprendem ainda hoje. Deus fala assim, olha, até quando você vai ficar tendo dó de Saul? Até quando você vai ficar lembrando de Saul que você ungiu? Você o ungiu, você o ajudou, você o aconselhou, mas não deu certo. E eu já o rejeitei. Ele já é página virada. Livre-se das amarras do teu passado. Ande para frente. Foi a primeira palavra, depois daquele discurso, eu estou com os cabelos brancos, estou velho, já terminei minha carreira. Deus diz, não, você está vivendo com o Saul ainda, se livra do Saul da sua cabeça.